Olá, me chamo Maria Clarice, sou discente do curso de Ciências Biológicas da URCA, cursando o segundo semestre, e nesse vídeo eu vou abordar o desenvolvimento de mamíferos. O desenvolvimento de mamíferos pode ser dividido em 4 etapas: a formação dos blastocistos, o disco bilaminar, o disco trilaminar, gastrulação e neurulação. Vou começar abordando a formação do blastocito. É uma etapa crucial no desenvolvimento embrionário dos mamíferos, ocorrendo logo após a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Inicia-se pela fertilização, que é o encontro dos gametas. A fertilização ocorre quando o espermatozoide se encontra com o óvulo na tuba uterina. O espermatozoide penetra o óvulo através de suas camadas protetoras, utilizando enzimas contidas nos cromossomos. Temos logo após a fusão dos núcleos. Após a penetração, os núcleos dos espermatozoides e do óvulo se fundem para formar o zigoto, que é a célula inicial do novo organismo. Logo após, ocorre a clivagem ou segmentação. Ocorrem divisões mitóticas, onde o zigoto começa a se dividir por mitose, passando de uma única célula para 2, depois 4, 8 e assim sucessivamente. Essas divisões ocorrem sem aumento significativo no volume celular total, resultando em células menores chamadas blastômeros. Logo em seguida, temos a formação da mórula. Após várias divisões, forma-se uma estrutura específica compacta chamada mórula, que é composta por cerca de 12 a 32 células. Logo após isso, ocorre a formação dos blastocistos, ocorrendo a cavitação, que dentro da mórula as células começam a se reorganizar e formar uma cavidade cheia de líquido chamada blastocele. Em seguida, vemos as diferenciações celulares. As células se diferenciam em duas populações distintas: trofoblastos, que são células externas da mórula que formam os trofoblastos, que dará origem à placenta e outras estruturas de suporte. Logo após, massa celular interna, ou ICM. As células internas formam a massa celular interna, que dará origem ao embrião propriamente dito. Temos então a formação do blastocito. A estrutura resultante desse processo chama-se blastocito, que consiste em uma esfera oca de células trofoblásticas circulando a blastocele, com a massa celular interna localizada em um dos polos. Logo após a formação do blastocito, temos a implantação. Ocorre através da eclosão do blastocito, que nada mais é do que o rompimento da zona pelúcida pelo blastocito, que é uma camada protetora que envolve um embrião, permitindo a sua implantação no endométrio do útero. Logo em seguida, temos a anexação ao endométrio. As células do trofoblasto começam a se diferenciar em duas camadas, os citrofoblastos e os cinciotrofoblastos. Os cinciotrofoblastos invadem o tecido endometrial, ancorando o blastocito, iniciando a formação da placenta. A partir de então, temos o estabelecimento da gravidez, que é quando a implementação é bem sucedida e permite ao embrião receber os nutrientes e oxigênios da mãe, estabelecendo uma gravidez visível e viável. O blastocito tem a sua importância, que é a formação de uma estrutura essencial para o desenvolvimento embrionário, pois temos a preparação para a implementação, o desenvolvimento da placenta e a diferenciação celular através dessa formação do blastocito. Logo após a etapa de formação do blastocito, temos a formação do disco bilaminar. É um estágio crítico do desenvolvimento dos mamíferos, que ocorre logo após a implementação do blastocito no útero. Temos então a saída do blastocito da zona pelúcida, ou seja, o blastocito rompe a zona pelúcida, a camada protetora que envolve e se fixa no endométrio do útero. Logo após, temos a ancoragem do endométrio. As células do trofoblasto diferenciam-se em duas camadas, citofoblastos e cinciotrofoblastos. Os cinciotrofoblastos invadem o tecido endometrial, fixando o blastocele. A diferenciação da massa celular interna.
Transformação em duas camadas. A massa celular interna do blastocito se divide em duas camadas distintas: epiblastos, que é a camada superior que formará o corpo do embrião, e hipoblastos, que é a camada inferior que contribuirá para a formação das membranas embrionárias. Temos então a formação da cavidade amniótica, que é dentro do epiblasto, uma cavidade cheia de líquido que se forma, conhecida como cavidade amniótica. Essa cavidade envolverá o embrião em desenvolvimento. E então, a partir disso, a criação do sáculo vitelino. O hipotálamo se espalha ao redor da blastocele, formando o sáculo vitelino primário, essencial para a nutrição essencial e inicial do embrião. A estrutura do disco bilaminar é composto por um embrião, agora consistindo em duas camadas celulares planas, epiblasto e hipoblasto, formando o disco bilaminar. Temos o posicionamento das cavidades, a cavidade amniótica e o saco vitelino. A formação do disco bilaminar é fundamental para o desenvolvimento subsequente, ou seja, logo após essas etapas do embrião, pois temos a organização inicial do embrião, que é quando ele se prepara para a gastrulação, onde formará o disco trilaminar, que eu falarei mais à frente. Temos o desenvolvimento das estruturas de suporte, a formação do saco vitelínico e da cavidade amniótica, e temos a preparação para a gastrulação, que também irei falar mais adiante, que é quando as células do epiblasto se organizam para formar as três cavidades germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma. Subsequentemente, temos a gastrulação e a formação do disco trilaminar. Após a formação do disco bilaminar, o embrião dos mamíferos passa por uma fase crucial chamada gastrulação, que leva à formação do disco trilaminar, que são camadas germinativas, três camadas germinativas, que dão origem aos órgãos do corpo. Temos início a gastrulação. Começa com a formação da linha primitiva do epiblasto, que é uma faixa alongada de células na superfície do disco bilaminar, que foi formado e falado anteriormente. Temos o movimento celular, que são quando as células dos epiblastos migram para dentro da linha primitiva, um processo conhecido como invaginação. Durante essa migração, as células do epiblasto se diferenciam em três camadas germinativas: ectoderma, que são as células que permanecem na superfície do embrião. Essa camada dá origem à pele, ao sistema nervoso e outros tecidos superficiais. Temos a mesoderma, que são células que movem o meio do embrião. Essa camada formará músculos, ossos, sistemas circulatórios, rins e outros tecidos. E por fim, temos a endoderma, as células que se deslocam para o interior do embrião. Esta camada dará origem aos revestimentos do trato digestivo, sistema respiratório e outras estruturas internas. Durante a gastrulação, há um desenvolvimento inicial e organização e diferenciação. As três camadas germinativas se organizam e começam a se diferenciar em tecidos específicos. Temos então a formação do notocórdio. No mesoderma, forma-se uma estrutura chamada notocórdio, que servirá como suporte temporário e sinalizador para o desenvolvimento da coluna vertebral e do sistema nervoso central. Temos também o desenvolvimento de eixos corporais. A gastrulação estabelece os eixos principais do corpo: anterior, posterior, cabeça e cauda, dorsal, ventral, costas, barriga, esquerda e direita. A gastrulação e a formação do disco trilaminar é de extrema importância, porque as três camadas germinativas são formadas a partir e durante a gastrulação, que dão origem a todos os tecidos dos órgãos do nosso corpo. Por exemplo, temos a ectoderma, mesoderma e endoderma, que desenvolvem a pele, cabelo, unhas, que a mesoderma forma músculos, esqueleto, e a endoderma cria o revestimento interno. E também temos o estabelecimento da organização corporal, ou seja, a divisãozinha correta dos tecidos do nosso corpo a partir da formação da gastrulação e do disco trilaminar. Temos as interações celulares críticas também. Durante a gastrulação ocorrem interações celulares essenciais para o desenvolvimento. As células se comunicam e sinalizam umas às outras para diferenciar nos tipos celulares corretos e formar estruturas apropriadas.
Então, consequentemente, sem a gastrulação e sem a formação do disco trilaminar, o nosso feto, o nosso indivíduo não seria formado de forma correta. E se houver alguma problemática na formação da gastrulação e do disco trilaminar, o feto pode ser gerado com algum problema ou pode nem desenvolver direito. Após a gastrulação e a formação do disco trilaminar, temos agora a neurulação. A neurulação é uma etapa crucial no desenvolvimento embrionário dos mamíferos. Ocorre após a gastrulação e o resultado na formação de tubo neural, precursor do sistema nervoso central. Temos agora a formação da placa neural. Temos a sinalização do notocórdio, que é quando o notocórdio, que é a estrutura derivada da mesoderma durante a gastrulação, envia sinais químicos para a ectoderma situada acima dele, iniciando a formação da placa neural. Depois temos a cliação da placa neural, que é em resposta aos sinais da célula da ectoderma, se espessam e se alongam, formando uma estrutura chamada placa neural, que estende ao longo do eixo dorsal do embrião. Temos o dobramento e fusão da placa neural, que é quando a aparição do sulco neural. A placa neural começa a dobrar-se longitudinalmente, criando uma depressão central chamada sulco neural. As bordas laterais da placa neural, chamadas de dobras neurais, se elevam. Temos então a aproximação da fusão, que são quando as dobras neurais se movem em direção à linha média do embrião, eventualmente se encontrando e se fundindo para formar o tubo neural. Desta forma, há o fechamento do tubo neural, que é quando dá origem à crista neural. Durante a fusão das dobras neurais, algumas células se destacam e formam a crista neural. Essas células migram para diferentes partes do embrião, diferenciando-se em várias estruturas, incluindo neurônios periféricos, melanócitos e células para a medula adrenal. Temos então o fechamento progressivo do tubo neural, que é quando inicia-se no centro do embrião o fechamento e progride em direção às extremidades cefálicas, cabeça e cauda. O fechamento completo é essencial para o desenvolvimento adequado do sistema nervoso central. Por quê? Se o tubo neural não fechar corretamente, há possibilidade de o feto adquirir uma doença no cérebro é de extrema probabilidade. Há ainda as diferenciações do tubo neural. O tubo neural é dividido em especialização regional, diferencia-se em várias regiões especializadas. A parte interior expande-se e diferencia para formar o cérebro e a parte posterior transforma-se na medula espinhal. Temos também a formação das vesículas cerebrais. O cérebro primitivo se divide em 3 vesículas cerebrais primárias, prosencéfalo, mesencéfalo e rombocéfalo, que posteriormente se diferenciam em estruturas cerebrais mais complexas. A neurulação é de extrema importância, porque dá origem ao sistema nervoso central, que é quando a neurulação é fundamental para a formação do cérebro e da medula espinhal. O nosso corpo o corpo de todos os mamíferos é formado e comandado a partir do cérebro. Então, se não houver a neurulação, que é o fechamento desse tubo neuroso central, a gente pode ser acarretado a diversas probabilidades de doenças, de má desenvolvimento, de má formação do cérebro e da medula espinhal, que são elementos centrais para a coordenação e funcionamento do organismo. A neurulação também é de extrema importância para o desenvolvimento do sistema nervoso periférico, que é quando as células da crista neural geram diversos tipos de células que compõem partes importantes do sistema nervoso. Também temos a coordenação celular crítica, que é quando a neurulação envolve a interação complexa e coordenada entre as células do ectoderma e do mesoderma, essenciais para o desenvolvimento. Dessa forma, a neurulação é um processo essencial que estabelece as bases fundamentais para o desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico, preparando o embrião para a formação de estruturas complexas e funcionais.